dia! Hoje eu vou aqui apresentar o meu trabalho. Então, nesse trabalho, nós trazemos, o tema é Desenvolvendo Artefatos Digitais Analógicos sobre Mulheres na Ciência para uma análise para a popularização da ciência da computação. Agora deixa eu explicar um pouquinho disso daqui. Nós sabemos que ao longo da história, quando nós vamos escrever a história, e história que eu digo é realmente a história do mundo, muitas vezes nós contamos os fatos, os feitos dos homens. E as mulheres, muitas vezes, elas ficam omissas. Elas não aparecem. E por quê? Porque a história ela é escrita exatamente para poder ser estudada, para poder contar grandes fatos, mas deixando essas mulheres de lado. Talvez porque vivemos numa sociedade patriarcal, talvez porque isso foi historicamente construído. Enfim, muitas linhas de pensamento sobre esse tema. Mas, visando essa problemática, nós estamos desenvolvendo gibis e jogos interativos para as pessoas poderem ter acesso à vida dessas mulheres, aos feitos dessas mulheres. Como assim? Bem, nós fizemos ao longo da história, ao longo da minha história, nesse projeto, 3 gibis, e eles se complementam. O primeiro é o Quem Sou Eu?, que vai ser transformado depois em um jogo. E nele nós temos muitas mulheres que ao longo da história realizaram vários feitos importantes, como por exemplo, Isabel de Bragança, temos também Clarice Lispector e muitas outras mulheres. E qual é a nossa ideia fazendo isso? Poder levar um pouco da história, poder levar um pouco dos feitos importantes dessas mulheres para as jovens, para as crianças, através de jogos didáticos. Através das nossas pesquisas, nós vimos que as crianças elas aprendem muito melhor quando elas são estimuladas para isso, através de benefícios, jogos. Então, por que não transformar a educação em algo divertido? E essa é a nossa proposta. Então, desenvolvemos alguns jogos para poder levar de uma maneira didática essa educação, a história dessas mulheres para as crianças. O primeiro jogo, o nome é Quem Sou Eu?, como eu já tinha mostrado, e ele é muito parecido com um jogo de perguntas e respostas. Como assim? Eu vou ler para vocês, por exemplo, diga aos outros que sou uma princesa. Vamos jogar os dados e aqui nós temos um tabuleirozinho onde as pessoas vão começar no início dele. Vai jogar os dados, vão olhar as casas e pegar uma carta. Quando pegar essa carta, diga aos outros que sou uma princesa. Aí, por exemplo, Tadeu, você vai poder me perguntar. Eu vou te pedir um número. Aí você me fala o número. 4. Fui a última princesa imperial do país. Aí ele vai dar um chute. Se ele acertar, ele ganha um ponto e avança uma casinha. Se ele não acertar, vai para a próxima pessoa. E aí a gente vai jogando até poder saber quem é essa mulher. E assim nós trouxemos muitas mulheres nesses jogos, exatamente para poder trazer as informações sobre elas e as crianças poderem se entreter com isso. Mas, claro, essas mulheres, muitas delas são desconhecidas. Então, trouxemos também, na parte final aqui, uma parte onde a gente vai explicar sobre cada uma dessas mulheres e sua história. Por exemplo, Margareth Dalpont, pioneira em estudos na área de opiniologia. E aqui a gente tem uma definição sobre o que ela fez, sobre o trabalho dela. Então, a gente fez esse gibi, que é todo recortável, que pode ser transformado dentro de um tabuleiro, que tem as cartazinhas. Então, é muito legal para as crianças, elas gostam muito de jogar. Eu mesma já joguei em casa, já joguei com meus pais, tanto que as minhas cartas estão destacadas, e eles amaram. Sabe? Realmente foi a diversão do nosso domingo no Dia dos Pais, foi jogar esse jogo. Depois desse jogo, nós queríamos fazer algo mais regional. Então, o que fizemos? Fizemos um jogo voltado para as mulheres brasileiras. Ele ainda está em sistema para poder fazer toda a ilustração, está passando pelo ilustrador, mas também está muito legal. A ideia é trazer como tabuleiro um mapa do Brasil, onde a gente vai começar lá no norte, passar por todos os estados, conhecendo aquelas mulheres, seus grandes feitos, e também está muito legal. E por fim, o último dos nossos jogos que estamos desenvolvendo ainda vai ser o Mentes Brilhantes. O Mentes Brilhantes ele traz mulheres neurodivergentes, com as mais diversas neurodivergências. Temos disfasia, dislexia, autismo, TDAH, e aí a gente traz grandes feitos delas
a sua biografia, o que elas fizeram, e depois a gente traz algumas perguntas sobre essas neurodivergências. Como, por exemplo, você é autista e está num lugar de muito barulho. O que você pode fazer para poder ficar um pouquinho mais calmo? E aí a gente tem opções para você poder marcar, acertar ou não. E essa é a nossa ideia. Então, o nosso projeto ele foi dividido aqui em introdução, onde nós falamos a importância de nós estudarmos essas mulheres, a importância de nós sabermos a história completa. Não a história só que é contada, mas a história realmente do mundo, né? E o mundo, inclui a história das mulheres também. A nossa metodologia foi um estudo a respeito dessas mulheres e também depois para poder fazer a elaboração do jogo. Como inovação, nós trazemos jogos realmente diferentes, nunca feitos, sobre mulheres que muitas vezes foram negligenciadas, silenciadas, para a gente realmente poder despertar o interesse dos jovens com esses jogos. E todos esses jogos, na verdade, o Quem Sou Eu, ele já foi testado, e foi realmente muito legal, os outros estão ainda passando por teste, mas eles estão nota 10. E esse foi o nosso projeto, esse foi o nosso trabalho, e foi realmente muito legal fazer ele e o resultado que ele está proporcionando para as crianças. Que legal, Michele, procurando aqui o material todo lindo, cheio de ilustração bonita. Tá lindo, né? A gente faz pra ter acesso. Esse é o Olha, vocês são mulheres, sério? Não, pessoal, na verdade, a Michele é a aluna da filosofia. Eu sou aluna de filosofia. Tanto que ela não soube pra gente aqui agora, a gente está nesse semestre, fazendo guia pedagógico para uso na computação, para o ensino do pensamento computacional por meio desse processo todo histórico, brincando a BNCC, por exemplo, nesse jogo dela tem a geografia, um mapa. Então vai pegar matéria de geografia, matéria de história e ligar algumas questões e ensinar por meio do pensamento computacional. Abstração, decomposição, receita de bolo, que é o algoritmo. Então tem todo um trabalho, assim, na sequência, o Jonas até agora é o bolsista que assumiu o lugar dela, e ele vai pegar os gibis, só que não esses das mulheres, que estão trabalhando nos dias deles, mas a área dele é LGBT e os da gibis LGBT que estão fazendo, e gibis também na área de propriedade intelectual, de alguns jogos que a gente tem até submetido como desenho social, Então, a Michelle fez um trabalho excelente, você pode ver a qualidade, o material está riquíssima, Então, o objetivo nosso é depois aplicar realmente nas escolas para promover o conhecimento computacional usando histórias relevantes, estão comentando o gênero, Os vídeos estão todos disponíveis gratuitamente na página do Almanac, que é o almanac.computação.br, que eu não sei se vou colocar aí, mas atrás do gibi tem ali escrito, provavelmente. Pode botar na descrição do vídeo da apresentação dela. Tá? Então, são todos gratuitos, a gente já tem 190 gibis no Almanac, Essa série, que é a série Desbravadores, a gente tem quatro gibis por enquanto já publicados, mas já estamos tem na mão do ilustrador até o 11. Então, quer dizer, a gente tem muito gibi, mas assim, eles são feitos à medida que o dinheiro permite, igual no avanço. A própria Michelle, ela tem 3, Só um a gente conseguiu estar fazendo pronto aqui. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de ter ele pronto, Parabéns aí, Michele. O tema é super bacana, cara. Desigualdade de gênero, hoje em dia, o tema a gente precisa cada vez mais pensar, trabalhar, Tem vários. E Para as mulheres neurodivergentes também. Sim. Não, e para vocês, da geração que está chegando agora, vocês não têm ideia de como essa desigualdade era muito maior quando eu era aluno. Eu fiz economia, começava, tipo, sei lá, 8 mulheres, 40 homens, aí as mulheres tinham que ter um comportamento meio masculinizado para estar naquele meio e tal, enfim. Então, teve uma geração anterior que abriu o caminho, para o que está acontecendo hoje, e é muito bacana, você ter um material desse tipo que mostra, honrar as pessoas que vieram antes e que abriram esse caminho para a gente chegar até Até aqui. para poder depois ser implementado também nas escolas, desde Sim, pequenininhas as crianças sem têm dúvida. acesso a esse conhecimento. Sem dúvida. A gente consegue mudar. Uma geração que já é criada com referências que não Exatamente. são masculinas, Exatamente. Isso. Parece pouco, mas não é, Ali naquela fase que Que você vai se desenvolver exatamente. Exatamente isso. Parabéns, eu já conheci o trabalho da Maria Augusta, agora estou te conhecendo o Michele e o Tadinho. Vai ser um porta-banda, Nada
simbólico do que no momento, né? É,